Olá, pessoal. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma sapata que tem aqui uma dimensão B, menor dimensão, e a maior dimensão L. Então, a área dessa sapata é B vezes L. Se eu aplicar uma carga P numa área A, eu vou ter uma tensão no solo, né, de P sobre A. Então, eu pergunto, isso é uma tensão ou é uma pressão no solo? Então, vamos lá. Tensão é igual a pressão? É a mesma coisa? Qual a unidade de tensão? Por exemplo, tonelada força por metro quadrado. Outra unidade, quilonewton por metro quadrado, que é o kPa. K minúsculo, P maiúsculo, A. Quilograma força por centímetro quadrado. São unidades de tensão. E a unidade de pressão? Tonelada força por metro quadrado. Quilonewton por metro quadrado, kPa. Newton por metro quadrado, Pascal. Quilograma força por centímetro quadrado. Então, a equação dimensional de tensão é F sobre L ao quadrado. Ou seja, F, L é menos 2. A equação dimensional de pressão também é FL é menos 2. Bom, então, pressão é igual a tensão. Tanto faz falar pressão no solo, tensão no solo. Então, vamos lá. Se eu tiver uma barra submetida a uma carga P e eu tiver a área da seção transversal A, eu tenho uma tensão na barra ou uma pressão na barra? Ou é a mesma coisa? Eu sei que é P sobre A. Se essa tensão ela é de tração, e se agora eu inverter? Nós temos compressão. Eu digo que isso é uma tensão de compressão. Mas não é pressão, pressão é a mesma coisa. Se eu tiver um reservatório com líquido aqui, uma altura H, aqui embaixo eu quero saber a pressão na água, por exemplo. É o gama da água, peso específico da água, W de water, vezes H. Se eu tiver aqui quilonewton por metro cúbico, aqui, no peso específico, e altura em metros, vai dar quilonewton por metro quadrado, que é kPa. Isso é uma tensão ou é pressão? A gente fala pressão, né? Então, pressão é igual a tensão? Não, não é. É o seguinte, a diferença entre tensão e pressão é que tensão é uma grandeza vetorial e pressão é uma grandeza escalar. Uma grandeza vetorial, o que eu preciso ter para definir uma grandeza vetorial?
um vetor. Eu preciso. Então vamos falar que tensão é uma grandeza vetorial. Eu preciso de um módulo, que é um valor. Eu preciso de uma direção e preciso de um sentido. E a pressão? Pressão, eu só preciso do módulo. Então, a água, nós temos aqui um voluminho de água, ela está submetida a uma pressão porque é em todas as direções. Se eu falar tantos bar, tantos quilograma-força por centímetro quadrado, tantos kPa, eu não preciso falar mais nada. Porque a pressão ela é definida só pelo valor. A pressão não tem sentido e não tem direção. A água, uma bola de futebol, que o ar está submetido aqui a uma pressão. Pneu, o ar dentro do carro. Mas dentro do carro, desculpa, dentro do pneu do carro. Mas e a borracha? A borracha vai querer esticar, ela está submetida a tensão, mas o ar está submetido à pressão. Não é uma grandeza vetorial. Somente o valor define a pressão. Agora, vamos pegar aqui uma barra, né, de aço, alumínio, e vamos, no eixo aqui, vamos aplicar uma força P de tração. A tensão é P sobre A área da seção transversal da barra. Eu não posso falar pressão, porque é o seguinte, eu preciso de um valor, que é um módulo, eu preciso da direção. Se eu definir esse eixo aqui como x, é zero. Se a peça estiver assim, ó, eu vou ter um ângulo aqui, alfa. Isso é a direção. Agora, o sentido. Sentido é o seguinte. Eu posso ter aqui tração, mas eu posso ter também compressão. Se eu tiver um cabo de aço, por exemplo, submetido a tração, ele é um tirante, não tem problema nenhum. Se a tensão de tração for menor que a tensão admissível, não tem problema nenhum. Agora, eu pego um cabo de aço que não tem rigidez e comprimo. Eu mantive o valor tantos kPa, ou tantos quilograma-força por centímetro quadrado, tantas toneladas força por metro quadrado. Eu mantive o valor, o módulo. Mantive a direção. Eu só inverti o sentido aqui. Esse cabo de aço vai flambar, ele não resiste. Então, isso aqui é uma tensão. Então, pessoal, é importante isso. Aqui no solo, não é pressão no solo, porque eu tenho uma direção. É uma grandeza vetorial aqui. Não é uma tensão, por exemplo, cisalhante, tangencial. É uma tensão normal. Então, ela tem um módulo, que é um valor, tem uma direção e tem um sentido. Então, a gente deve dizer tensão no solo e não pressão no solo. Então, se vocês gostaram, por favor, se inscrevam no canal, dê aí um like, ok? Muito obrigado, um abraço a todos.